social. E estamos aqui com um tema super atualizadíssimo, um tema bem oportuno. E nessa live social eu conto com vários parceiros. E a nossa parceria maior é da Unifunvic, Universidade, Centro Universitário Vida Cristã. E eu louvo a Deus pelos nossos parceiros, né? Nós temos a Unifunvic, nós temos o Conselho de Pastores de Pindamonhangaba, o COP, que também é um grande parceiro. Nós temos aí o grande parceiro também, é o Instituto INILibras. O Instituto INILibras é o nosso parceiro, que está aí aberto com várias promoções em seus cursos, que é bem oportuno, né? O intérprete de Libras hoje é uma coisa essencial. Então, em Libras, nós contamos com a nossa parceira Simone Ribeiro. Nós temos também, em sequência, aí o Livraria Cristã, a sua livraria de Pindamonhangaba, a Guedal, que é o nosso amigo Sidney. Olá, Sidney. Nós temos também como parceiro o Brier Festas e Eventos, o nosso amigo Fernando. Ok. Nós temos também como parceira a nossa amiga Luciana, que é da BT Outdoor. Olha aí, se você quiser divulgar a sua empresa, sua escola, está aí. Temos também a Bebê Charmosa, minha querida e amiga pastora Vanderly, é da Bebê Charmosa Ateliê, lá no Cidade Jardim. Temos aí com a nossa amiga Cris, a papelaria Sonho de Papel. Tudo você encontra nessa papelaria. Bom, vamos lá. A nossa live social hoje está trazendo um tema bem oportuno e eu quero aqui, sozinha, eu não tenho como fazer essa live social, né? As lives, essa série de live social, ela veio, todo mundo está se adequando, todo mundo está se ajustando, e o meu setor no Unifunvic é o setor da capelania social, e nós levávamos, né, os nossos alunos para ir às comunidades, ao entorno do campus, para gerar consciência, gerar conscientização através da informação, através de palestra, através dos nossos eventos, e aí trazer o conhecimento, a prevenção de várias campanhas durante o ano. Mas chegou aí o que ninguém esperava, o Covid-19, o coronavírus, e estamos em um processo de aprendizado em todas as áreas, o mundo inteiro, os sistemas todos, e nós também estamos vivendo aí a pandemia, o período de isolamento social, distanciamento social em algumas cidades, e também estamos esperando a pós-pandemia. Então, com isso, a gente trouxe aí as nossas informações através daquilo que nos é permitido, que são as lives sociais. E muito obrigada aí para quem já chegou aí com a gente, para estar com a gente aí. Faça a sua pergunta, quiser interagir. Nós temos hoje de convidados, vamos lá convidar os nossos queridos e amigos. Nós temos o nosso querido e amigo pastor Ricardo Carvalho. O pastor Ricardo, ele é nosso professor ali no Unifunvic, é capelão nosso lá, capelão universitário, né? Também com um currículo aí, é professor de história, a formação dele é formado em história, mestrou agora há pouco, é mestre aí em desenvolvimento humano pela Unital, está conosco e também é pastor da Igreja Vida Cristã, ok? Quero convidar também aí o nosso pastor, reverendo Gabriel. Olá, reverendo. Reverendo Gabriel aqui. Isso aí.
Reverendo Gabriel, ele hoje está em Santo André, né? É professor da universidade que é conhecida por todos nós no Brasil, que é a Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana. Bem-vindo, pastor Gabriel. Vamos convidar agora o nosso querido e amigo AP Cristiano, apóstolo Cristiano. O nosso querido apóstolo Cristiano, ele é da Igreja Petra, aqui de Pindamonhangaba. É um empresário e também um empreendedor social. AP Cristiano está chegando. Ok, está chegando aí. Não sei se é algum probleminha técnico. As lives são ao vivo, né? Então a gente conta com esses probleminhas aí. Nós temos também o nosso pastor Haroldo. Haroldo Júnior. Olá! Querido e amigo pastor Haroldo Júnior é da Igreja da Família. Ele é teólogo, é pastor lá do cantinho, lá do Nordeste, lá de Aracaju, da minha terra natal. Seja bem-vindo, pastor Haroldo. Nós temos aí também o nosso querido e amigo reverendo Luiz Henrique. Olá, boa tarde, prazer. E o reverendo Luiz Henrique também é pastor da Igreja Presbiteriana do Leme e também é o nosso capelão ali no Unifunvic de Mococa, nossa unidade de Mococa, e professor lá também, certo? Verdade. Ok. Então vamos lá. Vamos esperar os nossos amigos entrar aí na live. Mas a nossa primeira pergunta hoje, que todos estão na expectativa aí. A nossa primeira pergunta vai para o reverendo Gabriel. Reverendo Gabriel, nós estamos num cenário onde a igreja precisou se reinventar. Não é isso? Ela precisou se reinventar. Nós temos um cenário aí, humanamente falando, um cenário, muitos querem chamar de um colapso social, um colapso emocional, econômico, mas eu gostaria de que essa live ela fosse assim, trazer tivesse um intuito, que tenha um intuito de gerar informação, mas também esperança e fé. Você está me ouvindo, Gabriel? Está cortando toda a sua conversa. Ela está picotando. Está cortando? Não ouvi quase nada, mas É? está cortando a sua fala. Como Vamos que lá. Minha... Fala aí. Eu estou te ouvindo. Deixa eu te falar. Primeira pergunta, posso fazer? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Vamos lá. Qual perfil da igreja? Qual o perfil da igreja que nós tínhamos antes da pandemia? E qual o perfil de igreja que teremos pós-pandemia? Tá, primeiramente, graças a todos os colegas. Um prazer rever amigos com quem nós passamos tantos anos aí no Vale do Paraíba, né? E o reverendo Ricardo, o pastor Ricardo aí, nosso irmão pastor Cristiano, que eu me lembro de saudosa memória aí, né? Estou vendo ali o pastor reverendo Henrique, lá de Mococa, pastor Haroldo Júnior, saudade aí da Mônica, aquelas feitas na capitania, né? Isso. Eu espero em breve poder ir visitá-los assim que acabar o negócio de pandemia, que eu acho que não vai acabar tão cedo, mas vamos lá, né? Para responder, primeiramente, também a todos os patrocinadores, os que estão investindo nesta live, e é uma alegria muito grande falar de um tema que eu tenho abordado em algumas mensagens que eu tenho colocado no YouTube, é um canal pessoal que eu coloco algumas mensagens. E que igreja que é essa que nós tínhamos
Na realidade, Simone, eu ainda acho que nós a temos. Haverá uma mudança, mas ela ainda é uma comunidade. Eu dividi aqui, primeiro, ela é uma comunidade intramuros. Ela ainda é uma comunidade intramuros. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos uma tendência muito grande. Vou colocar o fone de ouvido, porque eu acho que vai melhorar. Melhorou? Uhum. Simone? Isso. Está me ouvindo? Ótimo. Ok? Então, ela é uma... podemos dizer que o século XX é um século marcado a partir dos anos 80 de uma igreja mais né? Mais para dentro, uma igreja formada dos seus guetos, né? Eu usei aqui intramuros, né? Então, cada quem fazendo a sua forma de ser igreja, voltada para o seu ministério local, voltada para os seus interesses comuns, né? E isso tem produziu uma igreja fora do contexto extramundo, que era uma proposta dos grandes reformadores. Não tenho como não falar dos grandes reformadores que queriam uma igreja para fora. Então, ela é uma igreja clericalizada, né? Uma clerical. É uma igreja que o foco ficou muito nos seus líderes, né? Então, uma igreja muito parecida com o período medieval. Então, um enaltecimento, né, das lideranças centralizadoras, né, o foco em cima do ministro ou daquele que dirige. Então, ficou uma igreja muito dependente do seu ministro, né? Então, essa centralidade, essa vaidade também, né, que nós vemos aí no meio chamado evangélico, do ego, né? O ego estava muito inflado em cima das lideranças. E o que nós vemos aí com esse momento é que a igreja ela está sendo sacudida. É isso que eu tenho falado nas minhas apresentações. A igreja ela está sendo chamada para uma reflexão. Eu estou gravando um vídeo sobre o Shema, né? Sobre o ouve, pois, ó Israel. Então, Deus está falando de maneira clara com a igreja, está chamando para uma conversa. Quer dizer, ele colocou ela para dentro, está ajustando para uma próxima etapa. Qual que é essa etapa? E aí que você falou sobre a questão da pandemia, pós-pandemia, né? Nós vemos que agora essa igreja, assim como nós estamos nos adaptando às tecnologias de comunicação, a igreja tem que correr. Eu creio que a igreja tem sido uma das primeiras a desenvolver essa capacidade de adaptação. Que nós temos essa capacidade, nós nos viramos em qualquer contexto, né? Quando ele fala de Bíblia, nós viramos em qualquer contexto. Então, a igreja está se adaptando a uma nova realidade. Eu creio numa globalização, a expansão do evangelho através das mídias. A igreja ela vai se tornar mais comunitária, mais humanizada, mais para fora, Ela não vai ser mais aquela igreja individualizada, mas agora ela é comunitária, porque não há mais espaço para os guetos. Ela vai ser uma igreja menos clerical, foco nos seus líderes, foco nos seus pastores, né? Nós vemos um grupo muito grande de jovens, de pessoas utilizando a internet para pregar o evangelho, para falar da Bíblia, para falar de ensino. Então, eu creio que esta igreja, ela não será a mesma, nesse caso, ela não será a mesma. Por quê? Porque ela já está sendo movimentada no meio, principalmente dos jovens, que têm um domínio nas tecnologias. Então, nós percebemos que eles já estão construindo, né? Em casa, eu tenho 2 adolescentes e criaram um canal chamado Verdade em Questão. E eles estão criando conteúdos, estão pregando, estão discutindo no nível que nós discutíamos na academia. Então, veja bem, essa igreja não vai ser mais a mesma. Ela vai ser uma igreja menos clerical, foco no líder, foco no pastor, foco não sei em quem, né? Uma igreja muito mais voltada para os leigos estarão atuando de maneira intensa, vai ser uma força muito grande,
ela vai ser mais comunitária e ela vai ser mais evangelística e missionária. Por quê? Porque agora nós conseguimos falar com o mundo inteiro e estamos forçados a fazer isso usando o mecanismo igreja. Então, essas são as duas primeiras perguntas. Ok. Quer que eu fale a terceira já ou não? Não, deixa para o próximo bloco. Faz assim, porque eu não estou te ouvindo. Ok. Está cortando a sua linguagem. A terceira, né? Que estratégias? A primeira grande estratégia, o que eu trabalho na minha comunidade, é o treinamento de discipulado, formar lideranças com um conceito bíblico bem fundamentado, com uma espiritualidade muito voltada para a comunhão com Deus e com os irmãos. Então, uma forte ênfase no treinamento de discipulado. Eu creio que essa questão que nós estamos utilizando nas mídias aqui, eu faço isso toda semana, 2 vezes na semana, treinando lideranças para nos auxiliarem no pastoreio e na divulgação. Uma igreja muito forte tecnologicamente, porque as pessoas estão aprendendo que, de repente, não é tão necessário ir. E nós temos que entender essa dinâmica do mundo contemporâneo. Então, nós temos que prover muito mais coisas para eles, né? Vai ser uma igreja que nos encontros comunitários ou da comunhão será uma intensidade maior de amor. O Covid-19 está nos ensinando o valor à vida, à humanização. Ela vai ser uma igreja mais amorosa, mais humana, mais cristã, eu posso dizer assim. Então vai ter uma forte ênfase nessas grandes reuniões de concentração, mas também de pastoreio mútuo. E também vai ser uma igreja que vai intensificar e expandir as boas notícias através da tecnologia. Porque aí eu vou entrar na questão econômica. O custo vai ser mais baixo para a igreja. E a igreja vai usar isso, e os nossos jovens estão fazendo isso, os nossos irmãos estão fazendo isso, só para quem tem o acesso constante às mídias, ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, nós percebemos os membros da igreja se envolvendo mais. Eu creio que teremos aí, eu creio, isso é pessoal, um avivamento pós-pandemia. Ok. Todos estão me ouvindo? Ok. Ok. Agora vamos lá. Vou jogar a bola para quem? Vamos para o pastor Ricardo? Pastor Ricardo, quais serão, o senhor como você, né? Jovem pastor e professor. Obrigado pelo jovem. Como professor, né, sua graduação foi em História. Qual a sua visão, né, com relação aos impactos dessa pandemia e pós-pandemia, nesse cenário aí, quais os desafios, né, de acordo com a história da igreja e de acordo com a história da humanidade? Eu sei que existe para a gente, né, nós cristãos, nós temos essa visão do Apocalipse, né, mas também precisamos ter a visão do hoje, porque Jesus diz, né, nós temos que esperar o Senhor, a volta de Cristo, como se fosse a cada dia, todos os dias, né? Então, mas não vamos esperar deitado eternamente e ver esplêndido, sem fazer nada, só esperar o rei voltar, não. Nós temos que continuar a jogar o barco para frente. Então, nós tivemos aí a gripe espanhola, né? O pessoal conseguiu passar. A Segunda Guerra Mundial, a gente vê um cenário que duas potências, que hoje são 2 potências, 2 países como a Alemanha e como o Japão, que pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, se levantaram, né? Levantaram e hoje são aí potências. Então, vamos lá, qual é a sua visão aí? Quais os desafios que nós teremos aí? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né, que a Simone nos fez, de estar juntamente com pessoas que eu tenho um carinho, uma consideração,
Fico muito grato de rever meu companheiro, uma pessoa que me ajudou, que me instruiu, que é o reverendo professor Gabriel Aquino. É um prazer revê-lo. Também nosso companheiro de trabalho, só que lá na unidade de Mococa, né, o reverendo Luiz Henrique, e também o Cristiano, desculpa falar Cristiano, é pastor aqui em Pinda, né, de vez em quando. Pinda é tão grande que a gente se vê pouco, mas é um companheiro do ministério que está fazendo uma grande obra, e a gente sabe disso. Os alunos lá da faculdade, que são membros da igreja dele, acabam trazendo notícias boas, e isso nos alegra. O importante é o reino sendo propagado. E também um prazer conhecer o pastor Haroldo, né, não pessoalmente, mas prazer vê-lo, né, já, essa simpatia, e Deus continue abençoando o ministério do Senhor, viu? E também os nossos patrocinadores, nós queremos agradecer pelo apoio, pelo incentivo. Pensando no que a Simone nos desafiou, né? Na verdade, não tem uma pergunta simples, né? Nenhuma pergunta é simples. Todas as perguntas são desafiadoras e nós tentamos, pensando, refletindo, para tentar passar a melhor resposta para você que está nos assistindo, nos ouvindo. A Simone deu algumas dicas e eu quero entrar por esse caminho, né? Eu quero mostrar algumas situações que o mundo enfrentou ao longo da história. É lógico que eu não vou entrar em detalhes, porque o nosso tempo não nos permite, porque nós temos outros companheiros que também vão expressar as suas considerações. Mas, por exemplo, nós tivemos no século XIV uma peste chamada peste negra, e essa peste negra ela matou 1/3 dos cidadãos da Europa. Alguns historiadores entendem que metade da população da Europa ela faleceu. Isso causou um colapso muito grande, não somente em termos financeiros, monetários, em questões de emprego. A igreja ela teve que lidar com essa nova realidade, né? Foi inevitável, foi um carrapato, né? Uma pulga que foi infectada por uma bactéria e que veio através dos navios, pelos ratos, né? E 1/3 da população foi dizimada na Europa. E aí, se a gente andar um pouquinho na história, nós vamos perceber a gripe espanhola, como até mesmo a Simone citou, né, no século XX, mas no comecinho do século XX. E é importante mencionar que o antibiótico, ele só vai ser um remédio, ou seja, só vai ser comercializado a partir do século XX, ou seja, início do século XX. E a gripe espanhola, ela é chamada de gripe espanhola não porque ela nasceu na Espanha, é porque os demais países, porque a gripe espanhola ela surge em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, né? Os outros países tudo em guerra, e a gripe espanhola, então, ela começa a ser divulgada pela Espanha, que não estava em guerra, e os jornais espanhóis, então, começam a divulgar por completo a gripe espanhola. Eu acabei anotando, e milhares de pessoas sofreram com a gripe espanhola, né? E sem contar que em 1981, milhares de pessoas, inclusive no Brasil, em 2018, milhares de pessoas foram infectadas com um vírus que eu e você conhecemos muito bem, que é o HIV, que é a AIDS. E que até hoje nós temos um coquetel, né, que não cura, mas que alivia ou que ajuda as pessoas a viverem um pouco mais. E se nós andarmos um pouquinho mais na história, nós vamos, no século XX também, nós temos no Congo, na República do Congo, uma doença que chama Ebola, que muitas pessoas no Congo, na verdade, 11 mil pessoas morreram por causa dessa enfermidade. Mas mais do que isso, em 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial afetou muitas pessoas. E
e a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, e nós temos uma série de fatores que levaram tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, mas esse não é o objetivo da questão em si. Mas o que é interessante nós observarmos? Que nações, em virtude de todas essas doenças, a Europa perde 1/3 da sua população, a gripe espanhola, ebola, a AIDS, e o desespero toma conta dessas pessoas, desemprego, fome, e muitos ainda vão dizer é o fim do mundo, né? Ou seja, 1/3 da população é dizimada. Será que é a vinda de Cristo? Nós não podemos jogar a vinda de Cristo em cima dessas catástrofes, porque nós sabemos que virá, sim, dores, virá problemas, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, nós somos a igreja de Cristo. Agora, qual é o papel dessa igreja? E sem mencionar que o próprio Estados Unidos enfrentou uma guerra de secessão, onde o norte e o sul se separaram. E o que é mais interessante, igrejas se separaram, convenções se separaram, convenções batistas se separaram. Mas o que a igreja fez em meio a essas pandemias, em meio a essas guerras? Sabe o que a igreja fez? Abriu as suas portas, abriu aquilo que elas podiam fazer. Por exemplo, as igrejas norte-americanas, na época de secessão, abriu as igrejas, costuravam as roupas dos seus soldados, auxiliavam naquilo que eles podiam. A igreja, nesse momento de crise, ela tem que ser o bálsamo que as pessoas precisam. A igreja precisa ser aquela, não para trazer desespero, mas a igreja precisa ser aquela que vai dizer, nós temos uma palavra de esperança. O mundo já passou por pandemias. O mundo vai continuar passando por pandemias. Mas nós precisamos ter uma palavra de esperança. Nós precisamos ter sempre um foco. E dizer para essas pessoas, a história nos mostra que existem momentos difíceis na vida, mas que nós precisamos dizer, em todos esses momentos, a história da igreja diz o seguinte, a igreja sempre teve uma resposta. A igreja nunca fechou a porta para dentro e ficou escondidinha. Eu estava ouvindo o reverendo Gabriel dizendo que a expectativa dele, e eu acredito que é a nossa expectativa, chegou a hora da igreja entender que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Vamos sair de dentro dessas 4 paredes. Vamos mostrar que nós temos, sim, uma palavra de vida eterna. Vamos mostrar que nós temos esperança, sim. Que nós conseguimos mostrar um caminho. Quando a igreja foi perseguida, eu sei que o meu tempo está acabando, mas eu... empolgado, né? Deixa para o próximo bloco. Pode ser, então. Mas deixa eu só terminar, porque eu acho só a igreja, no século IV, no ano 300, quando a igreja foi perseguida, ela começa, início lá no ano 100, quando ela começa a ser perseguida, ou seja, cristãos eram lançados lá para serem mortos pelos leões, a igreja não disse assim, ai, Jesus, nos leva, nós estamos morrendo. Sabe o que a igreja fez? Pode nos jogar, porque nós preferimos morrer, porque quando nós morremos, nós vamos encontrar com o nosso Senhor. A igreja sempre teve resposta. E a resposta da igreja eram os mártires. E a igreja, quando foi desafiada, ela também teve uma outra resposta. Mas eu vou deixar para o próximo bloco. Ok. O problema é que nós temos pastores e professores. Então, o dom da linguagem é tremenda, né? Então, mas a gente... Gente, olha só, nós temos vários comentários aí do nosso público, né? Tem pessoal de Santo André, tem o pessoal de Aracaju, tem o pessoal lá da Igreja do Leme, tem o pessoal de Pinda, tem o pessoal do Petra. Pai do Senhor, minha irmã querida, são muitos, né? Então, que Deus abençoe a todos os nossos convidados. Daqui a pouco a gente pega aí o nosso comentário, alguma pergunta deles aí. Mas
Pastor Haroldo, vamos pegar o gancho aí do pastor Ricardo, professor Ricardo, já que ele falou dessa igreja para fora, né, dessa igreja acolhedora, o senhor trouxe algumas fotos aí do que a igreja, a minha pergunta era essa, né? É como a Igreja da Família em Aracaju, Sergipe, minha amada Aracaju, estão fazendo aí para linkar essa questão digital, né, com a questão do físico, do espiritual, quais as estratégias que a Igreja da Família está tendo para alcançar tanto os seus membros como a sociedade aí de Aracaju, né? Primeiro, agradecer à pastora Simone o convite. Estou muito honrado, e a Igreja da Família também muito honrada. E uma alegria também muito grande, porque pastora Simone, ela é irmã de Jacira, é um casal, Jacira e Jaziel, um casal muito amado da nossa igreja. E também uma alegria grande porque ela é mãe de Ellen. E Ellen está morando aqui em Aracaju. É verdade. E participa da juventude da nossa igreja, muito ativa, tem sido uma bênção de Deus aqui. Amém. E também, o nome Simone é o nome da minha esposa. É verdade. É um nome doce, feito mel. É verdade. É um prazer todos os pastores que estão nessa live. Meu boa tarde a vocês. Vocês são muito amados também pelo Senhor Jesus. Olha, pastora, esse contexto de trazer a igreja digital e a igreja física está realmente sendo um desafio para a nossa igreja. Por quê? Porque a igreja já tinha desafios antes. Toda igreja tem seus desafios. E agora, na pandemia, não é diferente. Mas uma coisa que eu percebi em relação à pandemia é que aquilo que a nossa igreja, e eu tenho percebido isso em geral, aquilo que a igreja era forte, eu tenho percebido que está fortalecendo cada vez mais. E aquilo que a igreja era fragilizada, está sendo um desafio maior. E essa é a grande, eu acho que esse é o grande segredo da gente poder perceber o que está acontecendo. Por quê? Vou dar um exemplo. Aquilo que é forte vai fortalecer mais, e aquilo que a igreja era fraco, ela está agora precisando se superar, correr atrás do prejuízo. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que existem igrejas, como já foi citado aqui, que ela é centrada na figura do líder. Então, é aquela igreja de multidão, de lideranças. Nossa igreja, ela tem um perfil de amizade, de relacionamentos. Nós já nos reuníamos fora das quatro paredes da igreja. Então, o fato de nos reunirmos fora das quatro paredes da igreja, isso facilitou muito por causa dos pequenos grupos, por causa dessa união, por causa dessa comunhão que temos. Então, assim, nós realmente nos tornamos uma igreja família. E tem uma frase aqui, que é uma máxima que a gente fala na nossa igreja, que se não tiver partido pão, não há comunhão. Então, se reunir só no templo não traz comunhão para uma igreja. E aí, nós temos essa máxima. E por isso que nós nos reunimos nas casas, através dos pequenos grupos e através de outras reuniões. E isso facilitou muito quando chegou o isolamento social. Por quê? Porque nós tivemos agora que nos reunir fora das quatro paredes. Então, para aquela igreja que não tinha esse costume, isso se tornou um desafio muito grande. Mas para aquela igreja que já tinha esse perfil, né, então se tornou, era algo já normal, era algo natural. Então, essa questão dessas reuniões, dessa comunhão que já existia, com a chegada da pandemia, então, a nossa igreja, ela tomou um formato, como eu creio que as igrejas dos demais pastores também tomou. Então, as nossas reuniões, que eram reuniões de pequenos grupos, semanal, de acordo com suas idades, eram os cultos das quartas, dos domingos. Então, nós pegamos um formato, através do aplicativo Zoom, que nós nos reunimos todos os dias.
E isso é algo inédito na nossa igreja, porque nós nos reunimos todos os dias, segunda-feira, quarta, segunda, terça, quarta, todos os dias nós estamos reunidos. E a igreja está amando isso. Embora tenha essa dificuldade do distanciamento e da saudade de estarmos no templo, porque isso é muito saudável, mas também a igreja está curtindo muito isso. Porque hoje, por exemplo, já tivemos a nossa reunião de intercessão, 7 horas da manhã, e agora, às 7 horas da noite, nós vamos ter o nosso curso, um treinamento bíblico que nós estamos dando. Então, durante toda a semana, nós estamos juntos, nós estamos aprendendo a palavra, nós estamos orando, estamos adorando, estamos nos curtindo, porque a gente bate papo, a gente conversa, a gente fica sorrindo. Então, assim, tem sido um desafio grandioso, mas, assim, tem sido algo assim, aquilo que fortalecer, que já era um pouco forte, que era uma igreja família, esse perfil da nossa igreja, fortaleceu mais ainda. Mas aí existe o outro lado que eu falei. Por quê? Aquilo que nós não éramos fortes, agora nós temos que correr atrás. Então, por exemplo, agora a gente teve que entrar nas redes sociais. Na verdade, as igrejas invadiram as redes sociais. Então, eu, como pastor, Simone, como pastora da nossa igreja, e alguns líderes nossos, nós participamos de treinamentos online através da Rede Spirit, de igrejas. Nós participamos de treinamentos semanais, através das redes sociais, através de lives, através do Zoom, mas nós nunca aplicamos isso na nossa igreja. Então, nós não estávamos nas redes sociais, embora utilizássemos dela através de treinamentos semanais, mentoria que nós recebíamos treinamento. Agora, quando chega o isolamento e as portas da igreja são fechadas, nós tivemos que correr atrás do prejuízo. Mas, graças a Deus, nós, através, e isso é uma coisa boa, que toda a igreja deve estar, não andar sozinha, né? Nenhuma liderança pode andar sozinho, nós temos que ter mentoria, nós temos que ter treinamento. Então, nesse momento, realmente, os nossos mentores estão semanalmente nos treinando, nos capacitando e habilitando para que nós pudéssemos pastorear a nossa igreja. Então, entramos nas lives através dos cultos, entramos através do Zoom, estamos todos os dias com os nossos pequenos grupos, os ministérios em atividade. Então, assim, algo maravilhoso que tem acontecido. Ok. A gente viu aí nas fotos a igreja da família do pastor Haroldo, toda estratégias que estão sendo bem acolhidas e aceitáveis pelo público até fora da igreja. Eu tive a oportunidade, né? Eu vi também as fotos do pastor Gabriel, vai ser colocada daqui a pouco, também com várias estratégias, e inclusive atendimento psicológico. Pronto. Isso é muito importante. Eu entraria na segunda pergunta. Ok. Aí é por conta dessa crise, desse colapso emocional que as pessoas estão vivendo, né? Mas eu quero ouvir agora o nosso AP Cristiano, já que eu deixo aí para o pastor Luiz aí daqui a pouco fazer a fala dele, mas o apóstolo Cristiano, da igreja Petra. Vamos lá, de acordo com Hebreus 10, 25, a gente vê o apóstolo Paulo dando algumas dicas que, de acordo com esse cenário que o Ricardo colocou, que o reverendo Gabriel colocou, que o pastor Haroldo colocou, como é que você traz para a gente aí o que teremos daqui para frente, que tipo de membros nós teremos pós-pandemia? Você acha que esse formato aí, esses formatos digitais, eles vão permanecer ou não? O que você acha? Primeiramente, boa tarde a todos aí, os participantes, meus irmãos queridos. Agradecer também a Simone pelo convite. Estou querendo ganhar um pouco de tempo aqui. Acho que a gente está numa conversa muito boa, porque, assim,
tudo que já foi falado aí pelo professor Ricardo, pelo irmão Haroldo, pastor Gabriel, estão de certa maneira de comum acordo. E eu quero, na verdade, só continuar isso. A igreja, no que diz respeito, no seu aspecto eterno, ela vai continuar sempre, ela é indestrutível, né? Ela é segurada pela mão do próprio Cristo. Então, no que diz respeito à igreja eterna, não pode ser tocada e nem ser mudada. Mas aquela igreja, né, a nossa igreja, vamos dizer assim, no aspecto contemporâneo, ela precisa rever as suas formas, né, muitas vezes, de transmitir o evangelho na sua essência, sem tocar na essência, mas mudando as formas. Essa crise que deu, vamos dizer assim, nos deu um empurrãozinho aí, como o irmão Haroldo estava falando aí, de um olhar mais próprio, mais técnico e mais assim, com um pouco mais de amor nas redes sociais. Eu acredito, né, como você falou, Hebreus 10, 25, da recomendação de que naquela época alguns já estavam deixando de congregar, né, e aí daí advém vários problemas. Eu, particularmente, acredito que quando, né, forem emitidos os decretos aí da volta do culto público, vamos dizer assim, eu acredito também que os templos, vamos dizer assim, eles vão se encher, né, de gente. Aí eu espero, né, que tenha aquela alegria massiva. Nós também temos esses trabalhos, como o pastor Haroldo falou, a fala aí com o tipo da igreja que ele tem ordenado, muito parecido conosco aqui em Pinda, né? Nós não tivemos problemas, assim, de ordem maior, porque muito antes de começar tudo isso, nós já vivíamos, assim, né, uma questão mais ligada vamos dizer assim, ao mano a mano, ao comunitário, uma liderança que é plural, não uma liderança única, enfim. Eu acredito que a igreja vai continuar com o seu formato, vamos dizer assim, congregacional, que nós todos conhecemos, mas, assim, esse tempo tem muita gente, vamos dizer assim, aprendendo a lidar com as redes sociais, vendo o poder. Um probleminha no áudio. Viu vendo de missionários virtuais, eu achei muito interessante. Eu acho que vai continuar essa onda, eu não sei se vai continuar, não tem como dizer se vai continuar com toda esta potência, né, que tem acontecido agora, uma verdadeira enxurrada, como foi falado, de gente boa aí na internet, mas eu quero crer que a igreja vai caminhar das duas maneiras. Eu acho que o congregar, o físico, o toque, o olho no olho parte, sempre foi parte da igreja, e não deverá deixar de ser, mas agora ela também ganha mais essa ferramenta, uma arma poderosa de divulgação do evangelho, né? Então, eu quero crer que as duas coisas possam caminhar lado a lado como aliadas, né? Não como, vamos dizer assim, rivais, né? Eu já ouvi muita gente dizendo que a questão do online vai tirar a questão presencial. Pode até ser para essa novíssima geração que está aí, né? Mas de todo eu não acredito particularmente. Eu acredito que a igreja é sempre vitoriosa, vai continuar pujante. Creio nesse avivamento que o pastor Gabriel falou aí, o Ricardo também, sabe, no que diz respeito à igreja trabalhar mais fora das quatro paredes, né, como o Haroldo falou, e de diversas maneiras, de todas as maneiras possíveis nós possamos iniciar o evangelho. Então, dessa maneira, assim. Ok, apóstolo Cristiano. A Igreja Petra, em Pindamonhangaba, tem uma escola com princípios cristãos muito bom, né? Depois eu vou convidar a esposa do apóstolo, a professora Renata, que nós vamos ter uma live sobre como que os empresários estão lidando com essa pandemia e o que espera após pandemia. Bom, professor Luiz, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Amigo e colega aí de trabalho, Unifunvic presente novamente, em Mococa aí. Okay. Professor, qual a sua visão desse cenário litúrgico, pegando o gancho aí da fala do AP Cristiano, né? Qual a sua visão desse cenário litúrgico na pandemia e pós-pandemia, né?
Por que ainda na pandemia? Porque a gente não sabe, infelizmente, quando isso vai acabar. Cada região, nós temos a região Nordeste aí com o pastor Haroldo, nós temos aqui o Sudeste, mas tivemos aqui colegas da região Centro-Oeste e lá dos Estados Unidos também, numa outra live. A gente não sabe, o mundo não sabe, não tem um decreto ainda que essa pandemia vai acabar. Né? Bom, ainda estamos na pandemia. Então, qual é o cenário, qual é a sua visão de cenário litúrgico nesse período e também no pós? E o senhor acha que pode haver um esfriamento do rebanho, como o nosso colega aí citou? Porque, veja bem, de acordo com Hebreus 10, 25, Paulo fala assim, vamos apertar, tem que ter essa comunhão. E o cenário na igreja hoje, antes, né, pandemia, olha para o teu irmão, abraça o teu irmão. Aí a gente vai voltar para os cultos com algumas restrições, concorda? Vamos lá. Totalmente. Bom, eu vou começar primeiro a minha boa tarde aí, meu boa tarde a todos os participantes, nosso companheiro aí também, né, pastor Ricardo, e o pastor Gabriel, nós três aí exercendo o trabalho de capelania escolar, também universitária. Isso tem sido uma boa oportunidade para a gente anunciar o evangelho, ao mesmo tempo saindo um pouco das quatro paredes da igreja, como bem disse o pastor Haroldo, né? E vivenciando um pouco mais a questão do evangelho para o mundo. Eu acho que muitas vezes a gente acaba ficando muito preso ao gueto, como disse o pastor Gabriel, né, aos limites das denominações. Então, a gente ter a oportunidade, como nós estamos tendo aqui, é muito bom, é excelente. Bom, a gente está falando aí sobre, você me fez a pergunta, sobre a ideia do cenário. Lógico, né, que eu não vou dizer como um conhecido político nosso, que disse que a pandemia foi uma bênção para revelar algumas coisas, mas a minha ideia é que a gente pode também tirar bons ensinos, né, mesmo em situações adversas. Para dizer a verdade a você, eu acredito, quer dizer, eu não, a história nos mostra isso, o pastor Ricardo já começou a dizer ali, tempos difíceis gera pessoas fortes. E quando a coisa está muito tranquila, está muito suave, está muito fácil, infelizmente a gente acaba observando as pessoas mais vulneráveis, inclusive a mudanças, né? Então, eu acredito que a pandemia nos serviu para mostrar o quão frágil nós somos. Na verdade, a humanidade ela ainda está, né, muito cheia de si, com essa ideia de que o homem pode todas as coisas, o poder do sucesso está nas mãos dele, a realização de todas as coisas só depende de uma pessoa, dele mesmo, e com isso nós, de certa forma, excluímos a espiritualidade do cenário cultural humano, né? E isso trouxe algumas dificuldades para o tempo que nós estamos passando. A ideia de crenças e de garantias, de certezas, uma falsa segurança em áreas que não podem nos dar essa segurança, né? Então, por exemplo, a ideia da política, o Estado como sendo o único provedor que vai trazer paz, que vai trazer equilíbrio às nações, a ideia de um bom desenvolvimento econômico, a ideia do trabalho em si, da realização, seja de consumo, bens, essas coisas todas, elas, juntamente com a ciência, ela trouxe uma falsa segurança para o ser humano, que quando nós nos deparamos com um vírus invisível, ele jogou isso tudo por terra, né?
a ideia de que a ciência é a última palavra, né? A espiritualidade não é a última palavra, Deus é uma crença ultrapassada, ou Deus é um apoio para os fracos, fez com que a ciência, a política e todas essas outras áreas se tornassem muito mais fracas, né? Se é que realmente a espiritualidade é fraca. Para nós sabemos que não. Mas é o que a cultura vigente prega, né? Uma outra coisa também em relação aos próprios valores. Porque todo mundo diz que existe para a família, que trabalha para a família, que os filhos, né, os parentes, eles estão na frente de todas as coisas. Aí quando você bota a mulher, o marido e os filhos dentro da mesma casa, aumenta a violência no lar. Quer dizer, que valor é esse? Então, na verdade, eu acredito que estão se descortinando. Eu acho que o cenário é um cenário que tem derrubado cortinas, né, e que tem mostrado a realidade de algumas coisas. A própria questão da educação, né? A família esqueceu de que a responsabilidade educacional sempre foi da família. Essas palavras que hoje te ordeno, tu inculcarás aos teus filhos, assentado em tua casa, ao andar, ao deitar, quer dizer, andando pelo caminho. A responsabilidade da educação é da família. A escola é um braço dessa educação familiar. Acontece que nós tivemos uma inversão disso. Quer dizer, nós descobrimos, nós não, mas a cultura descobriu que ela poderia pagar e terceirizar essa educação. E aí, quando ela tem que trazer esse menino, essa criança, esse rapaz, né, para dentro da sua casa e ela exercer a educação, o negócio está tão enferrujado, que os pais mal conseguem participar da própria alfabetização. Os pais já não lembram, eles falam, não, já não sei o que é isso, eu já não lembro, eu não sei fazer isso aqui, quando é que vai acabar? Eu vou ter que pagar uma professora particular. Então, esses valores, eles estão, de certa forma, aparecendo como verdadeiramente eles estavam e não como verdadeiramente eles foram criados, né? Um outro cenário muito interessante é a ideia dessa reconstrução do pensamento diante de um mundo ideal para o mundo real. No mundo ideal, eu tinha lido alguns meses atrás um cientista dizendo, aliás, para dizer a verdade, esse documentário passou no Discovery Channel, não lembro se era o History ou o Discovery, mas que estava passando o seguinte, o cientista dizendo que daqui a 50, 60 anos, o ser humano não vai morrer mais, porque a ciência vai conseguir dar conta de todas as enfermidades, o desenvolvimento tecnológico vai oferecer rapidamente uma possibilidade de descoberta de qual é o problema, de quais são os medicamentos que devem ser utilizados nesse tipo de problema. E aí a gente viu que não é bem assim, né? Existem dificuldades que ainda não nasceram. Quer dizer, na verdade, o Covid nasceu, está aqui entre nós. Mas virão outros, né? E que a ciência não pode dar conta, e esse mundo ideal, na realidade, ele é bem diferente, né? Então, eu vejo um cenário assim, em que está se descortinando algumas verdades, entre aspas, que o ser humano estava se apoiando nisso, na questão da busca da felicidade, na questão da busca do prazer, né? Essa vivência do hedonismo a todo e qualquer custo, né? Essa aceleração da história, todas essas coisas, eu acredito que o Covid apertou o botão do pausa. E aí todo mundo teve que sentar e teve que ouvir novas coisas. A meu ver, nós ainda estamos em tempo de choque.
E isso vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo e vale para a igreja evangélica também, né? Porque todo mundo foi para a rede social sem saber muito bem como é que se faz isso, e às vezes a gente confunde um pouco, porque para nós, cristãos, seja qual for a igreja, a mudança é muito difícil para nós. Nós somos muito conservadores. Pode ser quem for, a neopentecostal, da tradicional, da católica, nós somos muito conservadores. E quando tem que mudar alguma coisa, para a gente é uma situação muito difícil. Então, nós temos a ideia da igreja templo, nós temos a ideia da igreja família, e família se reúne na mesma casa. O que está fora é parente. Então, aquela ideia que era uma brincadeira há um tempo atrás, entre presbiterianos e batistas, que um chamava o outro de primo, né? Essa ideia entrou dentro dos templos, que agora nós não podemos nos reunir mais. E aí, para nós, é o seguinte, é culto ou não é culto uma live? E isso que nós estamos fazendo aqui, é uma reunião, é um bate-papo ou não é? Para a molecada, isso é absolutamente normal para eles. E para nós, né, que já passamos dos 30, passou dos 30, isso já é mais difícil, né? Agora, nós estamos aprendendo com eles e vendo que é totalmente possível isso. Então, dentro das nossas realidades, como bem disse o pastor Haroldo, nós estamos, de certa forma, nos adaptando e readequando o que nós fazemos dentro das possibilidades congregacionais que nos são apresentadas. Eu acho que no primeiro é esse, se eu falar tudo que você me perguntou aqui, eu vou tirar o tempo de hoje. Infelizmente, 1 hora já foi, né? Temos agora alguns minutos. Aí o meu querido e amado esposo, o pastor Ezequiel, ele fala, Simone, você não acha que tem muitos convidados? Aí eu falo, não, é bom que a gente divide legal, a gente tem, olha só o equilíbrio do meio século, né? Do meio século. Aí você pega o Haroldo, né? O Petra, aí o Cristiano e o Ricardo. Então dá aquele equilíbrio de visão, isso é legal, né? Então é bom esse diferente. Então, nós estamos finalizando a nossa live, muitas pessoas aqui comentando sobre a ideia da live, foi muito legal, a Mirna colocou aqui que foi bem legal a questão do culto na internet, que alcançou muitas pessoas, né? Então, isso foi bem legal. A Jacira comentou também essa oportunidade de vários ministérios estar juntos, isso é unidade, isso é unicidade, isso é bem legal. Bom, finalizando aí com as considerações finais, e 1 minuto para cada um de vocês, né? Não é como a nossa igreja tem, podemos ficar até 10, 11 horas da noite, quando o negócio está bom, né? Então, vamos lá. De acordo com Isaías 54, eu percebo, né? De acordo com Isaías 54, do verso 2 ao 4, eu claramente finalizo a minha fala aqui. A gente deve perguntar qual é o plano de Deus para tudo isso, né? Qual o plano de Deus? O que Deus tem com tudo isso? Para a minha vida, principalmente. Para a minha família, né? Então, o que Deus tem para tudo isso? Porque, sinceramente, o homem, eu disse para minhas filhas, o homem não tem poder para parar o mundo. Quem parou foi Deus. Amém. De acordo com 54, foi Deus que parou o mundo. Foi Deus que colocou todo mundo dentro de casa, igual na arca. E eu trago aqui claramente quando Deus colocou a família de Noé dentro da arca, e quando ele saiu, jogou Noé lá para o Monte Ararat. E o que quer dizer o Monte Ararat? Quer dizer transformado maldição em bênção, né? Então, Deus abençoe, sinto contemplado com a fala de vocês, eu me sinto contemplado. Os comentários depois, se vocês quiserem fazer ali, responder aos comentários, fique à vontade. Vamos lá, 1 minuto, pastor Ricardo. Quero agradecer a oportunidade, é realmente 1 hora, pouco demais, né? Tem muitos comentários, muita coisa boa, mas agradecer
E eu quero terminar a minha fala dizendo o seguinte: José passou por isso. Estava tudo pronto para o casório, ia casar, Maria, bonitinha. De repente ele chega, Maria chega nele e diz assim: tô grávida. Aí José: que história é essa que você tá grávida, mulher? Você é noiva. Aí o homem dá uns 5 minutos nele, ele fica bravo porque ele é gente. A pandemia nos ensinou que nós não somos deuses, nós somos gente. Amém. Você é gente, meu irmão. Você não é Deus. Você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser doutor, mas você é gente. Sabe o que José fez? Parou. E outra coisa que ele fez: buscou a direção de Deus. E Deus disse para ele assim: aceite a minha vontade, porque você vai criar não um filho que é seu, mas você vai criar um filho que vai mudar a história da humanidade. Amém. E sabe o que José teve que entender? Que o sonho dele, o sonho de Deus, era maior que o sonho dele. Amém. Nós precisamos entender isso. Que o único que é soberano sobre tudo e sobre todos ainda continua sendo Deus. Amém. Possamos compreender. Quando a gente não entender alguma coisa, como a gente não entende, a gente não consegue entender a pandemia. A ciência não consegue nos explicar. Nós precisamos dizer: Deus continua sendo soberano. Mesmo quando as minhas vontades, mesmo quando a sua vontade não alegra o seu coração. Você precisa Amém. confiar que Deus é soberano. Um abraço, Amém. Simone, Gabriel, Cristiano, Luiz, Haroldo. Deus abençoe a todos. A você que está nos assistindo, um forte abraço. Amém, querido. Um beijo. Amém. Deus te abençoe. Haroldo, 1 minuto. Coisa boa. Pastora Simone, primeiro agradeço pelo convite e a participação dos demais pastores. E algo que nós estávamos orando, a nossa igreja, ela se tornou uma igreja família. Isso é muito forte na nossa comunidade. É apaixonante realmente participar da nossa igreja. Mas havia uma inquietação no nosso coração, e nós estávamos orando desde o início do ano, dizendo: Senhor, nós não estamos satisfeitos em estar cuidando de templo, em sermos uma igreja aqui. E aí o Senhor, no início do ano, rasgou a nossa agenda, e a nossa agenda foi oração todos os dias. E, de repente, estourou a pandemia. Então, aprendemos uma coisa, que nós aprendemos a ser uma igreja família. E aí Deus fecha as portas da igreja, fecha as portas da nossa casa, e agora Ele quer nos ensinar a sermos uma família igreja, templo de adoração. E aí nós estamos na igreja, nas nossas lives, todos os dias, ensinando a família ser igreja, templo, restaurar o altar da adoração. Uma vez que aprendemos a ser uma igreja família, aprendemos a ser uma família igreja, agora vamos aprender a ser uma igreja fora das 4 paredes. E essa é a nossa expectativa, de um avivamento onde as famílias estão restauradas. E a igreja também está sadia, porque as famílias estão sadias. E eu creio que se a igreja realmente se arrepender, porque para um avivamento vir, precisa de arrependimento dos líderes, da comunidade. E eu creio que se a igreja realmente se arrepender, virá um avivamento sem precedentes na história. Eu creio que será o grande avivamento. Aquilo que aconteceu de ruim, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Amém. Olha, todos nós estamos nos convidando para comer uma tapioca, um café nordestino aí em Aracaju, hein? Opa. Olha, eu estou aqui, mas eu estou pensando na minha tapiocazinha. Eu recebo em nome de Jesus, tapioca hein? com cafezinho. Gabriel também recebe. Gabriel, pega o gancho aí, 1 minuto. Não estamos te ouvindo, Gabriel. Está sem áudio. Enquanto o Gabriel se ajeita, AP Cristiano.
Segura aí, Gabriel. Aperta, Cristiano. Eu quero agradecer a oportunidade, Simone, os demais irmãos que estão aqui. Realmente, 1 hora é pouco para tanta coisa, tanto conteúdo, tanta verdade da parte de Deus. E pegar um gancho do que o Ricardo falou, falar de um outro José. José, filho de Jacó, que no seu tempo também enfrentou uma crise sem precedentes. Mas ele foi a resposta de Deus para aquele tempo, né? Diante de Faraó, com toda a sabedoria que Deus tinha dado a ele, a mão de Deus era com ele, e ele pôde salvar, né, literalmente ali, não somente a população do Egito, mas como de toda a terra daquela época ali, sendo ali um governador, né? Que Deus, meu desejo é que Deus levante em cada lugar homens de governo, homens que deem direção, homens de esperança, como foi falado aqui, né? Porque isso não vai parar a igreja é indestrutível, nada pode detê-la, ela já passou por tantas coisas na história da humanidade, como o Ricardo falou, e ela não vai parar agora, que nós estejamos também preparados, né, com o coração aberto para as mudanças que certamente nós já estamos vendo e outras ainda que talvez venham, mas com esse coração desse outro José aí, sabe, de homens que estão ali, né, apostos para dar conselhos, né, para dar direção, para estabelecer governo e uma saída, né, nessa época onde muita gente tem encontrado desespero e essa não saber de amanhã. E nós, como filhos eternos de amor, tenhamos essa palavra. Ok. Deu problema no áudio do Cristiano. Vamos lá. Gabriel, conseguiu finalizar? Gabriel? Direção. Muito obrigado. Foi muito bom participar aqui com todos. Reverendo Gabriel, ok? Você? Ainda não. Pastor Luiz, considerações finais. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer imensamente a participação aqui. Conte comigo naquilo que precisar. Eu quero sempre estar disposto e juntos podermos conversar e trazer, né, essa reunião de conselhos e de ideias e de visões. E visões, né, eu acredito que isso só acrescenta a nossa vida, a nossa história e também das nossas comunidades e de todas as pessoas que podem nos ouvir e assistir. Bom, eu queria aproveitar já o que você colocou aqui sobre Isaías 54. O contexto de Isaías 54 é um povo que estava vivendo e andando nos seus próprios caminhos, segundo a inclinação de seus próprios corações, e eles tinham, vamos dizer assim, um tempo que eles reservavam para satisfazer o que Deus exigia. Então, eles faziam as comemorações festivas, eles sacrificavam os animais, e eles achavam que eles estavam cumprindo a lei e os profetas quando faziam isso. Então, diz Deus que ele já não suportava mais o ajuntamento da devoção e da iniquidade. E Deus disse para eles que, na verdade, a boca deles, né, estava perto de Deus, mas o coração estava longe. Então, é exatamente nesse contexto que Deus diz a eles que haveria de enviar um juízo, não simplesmente um castigo punitivo, mas um castigo disciplinar. Porque a punição não ensina, mas a disciplina é pedagógica. Então, Isaías diz o que ia acontecer e, na verdade, Deus prepara o povo para que tivesse um tempo de deixar aquelas coisas e voltar a se apegar novamente em Deus. E aí, no Isaías 48,
diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Então, eu acredito que essa oportunidade que nós temos é a oportunidade de sermos contestados desta espiritualidade, seja qual for a linha, uma espiritualidade que ela é altamente buscada pela retribuição e não pelo reconhecimento, uma espiritualidade que ela está totalmente ligado à questão da satisfação da necessidade e não como um resultado da ação de graça. Deus então nos para e ele diz: olha, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho de vocês e eu tenho uma coisa para ser restaurada. Vocês poderiam ser muito melhores, como ele chega a dizer em Isaías 55. O que eu tenho para vocês é isso aqui. Mas se vocês tentarem buscar isso pelas suas próprias forças, vocês não vão conseguir. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. E eu quero abençoar vocês, não porque vocês são melhores, mas porque eu sou fiel às minhas promessas. Então, eu acredito que, como a mensagem profética, ela sempre tem um caráter pedagógico para o tempo que foi escrita e também para os tempos posteriores, como é o tempo que nós estamos vivendo agora. Deus quer nos ensinar na pandemia aquilo que é útil. E o que é útil nesse aspecto, ele quer dizer que ele é Deus. Ele não passou a escritura do universo para ninguém. Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas e ele não foi surpreendido pelo coronavírus. A segunda coisa que ele quer nos ensinar é que, na verdade, ele sempre quer nos ensinar o que é útil. Nós estamos vivendo em tempos de uma cultura inútil muito maior do que o que é útil. As pessoas se informam muito mais de um conhecimento inútil do que o que é útil. E aí a gente perdeu a questão do importante para o que é urgente. Deus deixou de ser importante e as redes acabaram sendo urgentes para nós. E aí, então, o que ele nos oferece é um caminho de paz. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e a sua vida também do pastor Ezequiel, das meninas, que vocês continuem sendo a bênção que são, que normalmente, que tem sido ao longo dos anos, e o pastor Ricardo, o pastor Haroldo e também o pastor Gabriel, juntamente com o Cristiano, apóstolo Cristiano, que Deus abençoe a cada um de vocês com porção dobrada do seu espírito, trazendo conhecimento, trazendo uma mente livre, trazendo um coração aberto, ao mesmo tempo cativo à vontade de Deus, e que todos nós sejamos instrumentos, como foi os Josés, que nós também sejamos boca de Deus por onde andamos. Deus abençoe vocês e parabéns pela iniciativa, a você, Simone, e a toda a sua equipe. Amém. Pastor Gabriel? Ainda não consegue nos ouvir? Mas nós não ouvimos você. Você não está sendo ouvido. Não. Acho que o senhor vai ter que deixar nos comentários. Deixa nos comentários os agradecimentos. Tem que tirar. Deixa nos comentários os agradecimentos. Não estamos conseguindo te ouvir. Deus abençoe a todos. Que todos vocês, como pastores, como líderes, possamos estar orando pelos nossos gestores, né? Pelo presidente, por toda a classe judiciária, legislativa, executiva, porque a nossa função é essa, é orarmos
orarmos pelas autoridades, intercedermos para que Deus, então, possa estar conduzindo, porque aí, então, teremos a bênção estendida até nós. Deus abençoe a todos, fiquem em paz. Eu quero aqui de volta agradecer aos nossos parceiros. A Unifunvic. Meu abraço a vocês. São os nossos parceiros. Eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros Unifunvic, vários cursos de graduação, que você está aí em casa, no isolamento social, tem cursos à distância, não é isso, professor Ricardo? Temos curso de teologia à distância, temos vários cursos, mais de 30 cursos a Unifunvic tem aqui em Pindamonhangaba, uma universidade com princípios cristãos, é uma bênção de Deus, pastor Luiz Otávio Palhari, o nosso reitor. Quero agradecer ao COP, ao Conselho de Pastores de Pindamonhangaba, que tem sido também grande apoiador, meu esposo, o pastor Ezequiel Braça, é o presidente, e também temos contribuído aí com a Sociedade de Pindamonhangaba. Quero agradecer a Inilibras, Instituto Inilibras, parceira Simone Braça, ou Simone Ribeiro. Quero agradecer a Livraria Cristã, o Sidney, a Gadal aí, que bênção na nossa cidade. Quero agradecer aí o Fernando Brier, que quer fazer eventos. Olha aí, o Fernando é uma bênção na nossa cidade de Pindamonhangaba. O Outdoor, evangelize através de Outdoor. Coloque lá seus versículos, anuncie a sua igreja com a Luciana Outdoor em Pindamonhangaba. Bebê Charmosa, pastora querida Vanderly, Papelaria do Sonho, a Cris, tudo de papelaria, Papelaria do Sonho. Cris, um beijo, um abraço. Agradecemos aí a todos, Deus abençoe, curta Amém. Aí mais ainda com os comentários, faça os seus comentários, que os nossos queridos convidados com certeza vai responder. Beijinho a todos. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Com Deus. Paz do Senhor a todos. Serão bem-vindos para comer uma tapioca aqui em Aracaju. Receba, hein? Você vai me conhecer pessoalmente, com certeza. E eu faço uma bela tapioca. Amém. Abraço a todos. Ô, Gabriel, voltou. Ok, Gabriel.